Fala galera, hoje é um dia feliz, hoje é um dia de física e para começar bem pessoal, a gente está na Física A, Unidade 2, Capítulo 4 e a gente vai falar de encontro de móveis no MU. Pessoal, aqui ó, situação clássica que eu tenho dois móveis aqui, no caso um Jeep com a velocidade de 72. Aqui tá errado, tá pessoal? Senão esse Jeep estaria muito rápido, mas é 72 quilômetro por hora. Aqui é 54 quilômetro por hora, beleza, pessoal? Então eu tenho um Jeep a 72 quilômetros por hora, ao passo que eu tenho um caminhão 100 metros à frente com a velocidade de 54 quilômetros por hora. Pessoal, faz sentido para todo mundo que conforme o tempo for passando, esse Jeep vai ficando cada vez mais próximo desse caminhão e em um intervalo de tempo suficiente, esse Jeep alcança o caminhão? Faz sentido? Faz, né, pessoal? Então, o que eu quero saber é isso, ó. Em que instante acontece esse encontro? Pessoal, falei de MU, falei de movimento uniforme, é porque a velocidade fica constante. E quando a velocidade fica constante, quando eu estiver em um movimento uniforme, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: equação horária dos dois móveis. Então lembrem, pessoal, qual que é a primeira coisa a ser feita? Equação horária para cada um dos móveis. Qualquer problema de encontro, a gente começa fazendo a função, a equação horária dos dois móveis. Então vamos lá. Qual que seria a equação horária desse Jeep? A gente pode pensar que a equação horária é S igual a S0 mais VT. Lembram lá das aulas passadas? Equação horária é isso. Mas, pessoal, qual que é o S0 desse Jeep? Qual que é a velocidade? A velocidade está na cara. Mas o S0? Eu vou ter que definir um referencial que me é conveniente. E, pessoal, muito fácil, sem crise, ó. O referencial que sempre vai ser conveniente para mim é colocar 0 metros aqui nesse primeiro móvel. Então, 0 metros aqui, e se esse próximo móvel ele está a 100 metros de distância, eu vou colocar aqui então, ó, que essa posição é 0, e essa posição só pode ser 100 metros. Beleza? Oriento minha trajetória para a direita, já vista que os dois móveis estão indo para a direita, e fica bem tranquilo, porque pensem comigo, ó, qual que é a posição inicial do Jeep agora? Ah, professor, o Jeep ele parte da posição S igual a 0. Se o Jeep parte da posição S igual a 0, se no instante 0 essa é a posição do Jeep, significa que essa é a posição inicial. Então a posição inicial do Jeep é 0, mais uma certa velocidade, pessoal. Velocidade a 72 quilômetros por hora. Pessoal, a gente não vai colocar quilômetros por hora porque a distância está em metros. Se a distância está em metros, a gente vai pegar essa velocidade e vai converter ela para metros por segundo. Dividindo 72 por 3,6, a gente vai chegar em 20 metros por segundo. Ah, professor, por que você colocou 20? Porque eu peguei o 72 e dividi por 3,6 vezes o tempo. Lembram, pessoal, que eu falei para vocês que para que eu consiga a equação horária de um determinado móvel, eu tenho que conhecer a sua posição inicial e a sua velocidade. Então, maravilha, pessoal. Para o Jeep, eu conheço tanto a posição inicial, que é 0, e a velocidade, que é 20 metros por segundo. Agora eu vou fazer a mesmíssima coisa, pessoal. Vou fazer a mesma coisa, só que para o caminhão, ó. Lembrando sempre que a equação horária é o sorvete, S igual a S0 mais VT. Agora, pessoal, ó, S
Qual que é a posição inicial do caminhão? Se eu falei que o Jeep está na posição 0, o caminhão está na posição 100 metros à frente. Que posição que é essa? 100. Na posição, no tempo inicial, no tempo igual a 0, o caminhão ele ocupa a posição 100. Mas, pessoal, aqui, 54, se eu dividir por 3,6, eu vou chegar que a velocidade desse caminhão em metros por segundo é 15 metros por segundo. Então, dessa forma, eu consegui chegar tanto na equação horária para o Jeep, cheguei na equação horária do Jeep e cheguei também na equação horária do caminhão. Ah, professor, mas o que você quer com isso? Aqui, pessoal, no próximo quadro, a gente vai colocar a condição que eu preciso ter para que dois móveis se encontrem. Pensa aí, pessoal, você vai lá e você quer se encontrar com o crush. O que é que tem que acontecer? Primeira coisa, pessoal, vocês têm que estar no mesmo lugar. Para que haja encontro, vocês têm que estar na mesmíssima posição. Então, pessoal, essa é a condição essencial do encontro. A posição de qualquer móvel, no caso o Jeep, tem que ser a mesma posição do caminhão. Isso faz muito sentido, porque para que haja encontro, os dois móveis, eles têm que estar na mesma posição, pessoal. Então, o encontro só se tiver na mesma posição. Não tem como você marcar um encontro com a crush e você está aqui em Umuarama e a crush lá em Cruzeiro do Oeste. Não vai rolar esse encontro, vocês têm que estar na mesma posição. Então, vamos lá, ó. Porque agora a gente consegue desenvolver essa conta. Pensem comigo, ó. O que é o S do Jeep? O S do Jeep não é 0 mais 20t? Então eu posso trocar, pessoal. O S do Jeep é 0 mais 20t. Então, no lugar do S do Jeep, 0 não precisa aparecer. Eu vou colocar simplesmente 20t. Fechou, pessoal. Ah, e agora? Quer dizer, então, professor, que no S do caminhão eu vou trocar por 100 mais 15t? Maravilha, pessoal. Isso daí, o S do caminhão, ele é igual a 100 mais 15t. Então, no lugar do S do caminhão, eu coloco aqui, ó, 100 mais 15t. E olha só que legal, pessoal. Olha só que maravilha. Agora, eu caí numa equação do primeiro grau. Isso vocês já sabem resolver ali desde o ensino fundamental tranquilamente, ó. O que tem? T vai para um lado, o que não tem vai para o outro. Então, aqui, ó, maravilha. 20t menos 15t. Show de bola. Igual a 100, que é a única coisa que não tem t. Foi para o outro lado, foi negativo. Olha só que fácil, pessoal. 5t só pode ser igual a 100. Aqui, pessoal, o t vai ser 100 dividido por 5, quer dizer que o t só pode ser, aqui, no 100 dividido por 5, o t só pode ser 20 segundos. Quer dizer que, após 20 segundos, esses dois móveis se encontram. Então, pessoal, agora na letra B, eu vou perguntar para vocês em que posição esse encontro acontece. Beleza, pessoal, o encontro acontece após 20 segundos do começo desse movimento aí. No entanto, pessoal, em que posição esse encontro acontece? A gente já tem as equações horárias aqui, ó. A gente sabe que a equação horária do Jeep, a minha equação, a minha função aqui, para dizer mais precisamente, que me dá a posição desse Jeep para cada instante de tempo é essa. A gente tem também a nossa função horária aqui do caminhão. A gente tem a função horária do caminhão. E a função horária do caminhão, ela também me dá a posição do caminhão para cada instante de tempo. Mas espera aí, pessoal, ó, no encontro, esses móveis eles não estão na mesma posição?
Sim, né? Então, tanto faz eu jogar o tempo aqui e o tempo aqui, o tempo que demorou para que aconteça o encontro, tá? Tanto faz eu jogar esse tempo aqui, quanto aqui, que vai ter que dar o mesmo valor. Pessoal, vou ser redundante mesmo, só para provar para vocês que dá o mesmo valor. Vamos lá então, ó. A posição desse Jeep é 20. E quanto tempo demorou para acontecer o encontro? Ó, professor, demorou 20. Maravilha, pessoal. Quer dizer que a posição desse Jeep só pode ser 2 vezes 2, 400. Quer dizer que é 400 metros. Quer dizer, então, que o Jeep estava na posição 400 metros quando aconteceu esse encontro. Ah, e o caminhão? Obviamente, pessoal, o caminhão também vai ter que estar na mesma posição 400 metros, porque foi um encontro. E qual que é a condição do encontro? Que eles estejam na mesma posição. Mas para ser redundante, eu vou trocar o T aqui, ó. Eu vou trocar esse T por 20. Vamos trocar o T por 20 e vamos perceber o seguinte, ó. A posição do caminhão no encontro é 100, 15 vezes 20, também conhecido como 300. E olha só que maravilha, pessoal. Posição do caminhão, 400 metros. Igualzinha à posição do Jeep. Então, é por isso que no encontro eles têm a mesma posição. E se o exercício pedir a posição de encontro, na hora do vestibular vocês não terão tanto tempo assim, pessoal. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer para um dos móveis apenas. Não precisa fazer para os dois, porque vai dar o mesmo valor. Então, pessoal, agora, ó, vamos supor que o Jeep e o caminhão, eles não estão se movendo no mesmo sentido. Ó. Agora, eles estão indo um de encontro ao outro, eles estão em sentidos contrários. Nada mais justo do que supor que depois de um certo tempo, tanto esse Jeep quanto esse caminhão, eles vão se encontrar. Beleza, ninguém discorda disso. E em qual tempo? Vai demorar quanto tempo para que esse Jeep e esse caminhão aqui, eles se encontrem distanciados aqui, ó, da mesma posição inicial, dos mesmos 100 metros. Então, a gente vai fazer o mesmo esquema, pessoal. Ó, essa posição aqui que o Jeep está, a posição do primeiro móvel à esquerda, a gente coloca 0 metros. E aqui, ó, essa aqui, como eles estão distanciados de 100 metros, vai ser a posição 100 metros, sem problema nenhum. Ó. Definimos uma trajetória orientada aqui para a direita, tá, pessoal? Então, as posições aumentam da esquerda para a direita, 0, 10, 15, 20, até chegar no 100. Beleza? Então, vamos lá, ó. Pessoal, qual que é a grande diferença? Ó? Primeira coisa, vocês não vão ter problema se a primeira coisa que vocês fizerem é montar a equação horária dos dois móveis. Vamos montar aqui comigo. A equação horária do Jeep continua idêntica, pessoal. Ela continua 0 mais 20t. Então, a equação horária para o Jeep não muda. Então, aqui, ó, a posição do Jeep é 0 mais 20t. Como 0 não precisa aparecer, é isso daqui. Não muda, fica igualzinha a que a gente viu agora há pouco. No entanto, a do caminhão vai ter uma leve diferença, vai ter um leve detalhe aqui que vai fazer toda a diferença, pessoal. Que detalhe que é esse? Porque, ó, eu continuo saindo da posição inicial 100 metros, ó, a fórmula do sorvete. Só que agora, esse movimento ele não é progressivo, ele é um movimento retrógrado. Ó. Pensa, o caminhão ele está contra a trajetória, conforme o tempo vai passando, a posição vai diminuindo, isso significa velocidade negativa. E sempre, ó, que a flechinha da velocidade apontar contra a flechinha da trajetória, eu vou ter um movimento retrógrado. Movimento retrógrado, velocidade
negativa. Então, a grande diferença aqui, pessoal, é só um sinal. Então, esse sinal aqui faz toda a diferença. Se vocês não se atentarem, vai dar errado. Agora, vamos colocar isso na nossa condição de encontro. Para que os dois se encontrem novamente, a posição do Jeep tem que ser a mesma posição do caminhão. Beleza. Só que a posição do Jeep a gente conhece que é 20t e a posição do caminhão 100 menos 15t. Reparem, pessoal, que a grande diferença aqui é que esse 15 que está subtraindo vai passar para o outro lado somando. 15 mais 20, a gente vai chegar em 35t igual a 100. Dessa forma, pessoal, fazendo essa conta, fazendo essa continha, ó, 35 dividido por 100, na verdade 100 dividido por 35, né? 100 dividido por 35 vai dar quantos, pessoal? Ó, isso aqui dá 2 vezes, sobra 30. Abaixo um zero, vai um 0, então aqui vai dar provavelmente umas 9 vezes. Então aqui 9 vezes 3, 27 aqui. Então na verdade não vai dar 9, 9 passa um pouquinho, vai dar 8. Ó. 40 vai 4, 8 vezes 3, 24 aqui e tal. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica, quer dizer que esse tempo aqui, 2,333 e assim por diante, segundos. Reparem, pessoal, que o tempo, como já era esperado, é bem menor, porque agora eles estão indo um contra o outro. Só caso eu queira saber a posição de encontro, a gente aprendeu que não precisa usar essas duas equações horárias, porque vai ser a mesma posição, então a gente vai simplesmente pegar a mais fácil. Então, ó, a do Jeep é mais fácil, tem menos números, então seria 20t aqui, quer dizer que a posição de encontro é só colocar o tempo de encontro aqui nesse tempo do Jeep. Então, ó, vai ser 20 que multiplica esse 2,333 dízima periódica segundos. Então, aqui, pessoal, ó, será 46,666 metros. Então, essa seria a posição de encontro. Reparem que nada mais justo do que a posição de encontro estar em algum lugar entre 0 e 100. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui ó, a gente vai estar estudando agora os objetos extensos. Reparem, pessoal, que nos exercícios anteriores eu não estava preocupado com a dimensão do objeto. Por quê? Porque a distância que estava sendo percorrida era muito maior do que o tamanho desse carro, do que o tamanho desse caminhão. No entanto, pessoal, agora eu tenho uma locomotiva que tem um tamanho maior do que o tamanho da ponte. Quer dizer, então, que a dimensão dessa locomotiva importa, pessoal. É muito importante para esse movimento. É por isso que eu não vou tratar essa locomotiva como um ponto material e vou tratá-la assim como um objeto extenso. Eu tenho uma locomotiva de 200 metros que tem que atravessar uma ponte de 100 metros. Beleza, pessoal? Entenderam o problema? Uma locomotiva de 200 metros, ela tem que ultrapassar uma ponte de 100 metros. Eu queria que vocês percebessem a condição que eu tenho que ter para que essa locomotiva ultrapasse essa ponte. Pessoal, vocês concordam que para que eu possa dizer que a locomotiva ultrapassou a ponte, o para-choque aqui, ó, o para-choque traseiro da locomotiva, esse ponto aqui, ó, reparem, pessoal, esse ponto mais traseiro aqui, mais
para trás dessa locomotiva, ele tem que chegar aqui, ó, no último ponto da minha ponte. Então, pessoal, para que ocorra essa ultrapassagem, esse ponto aqui, a traseira da locomotiva, o para-choque traseiro, tem que chegar aqui no fim da ponte. Então, eu vou modelar esse movimento fazendo a equação horária para este ponto aqui, pessoal. Ó. Então, ó, percebam o seguinte, é este ponto aqui que vai estar mandando aí no meu movimento. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Qual que seria a equação horária deste ponto? Eu vou admitir que aqui seja a posição 0 metros e aqui, pessoal, seja a posição 300 metros. Montando a equação horária desse ponto, a gente chega na seguinte situação. S igual a S0 mais VT. S é o S0, que no caso é 0, então eu nem vou colocar, pessoal, o S0 é 0. A velocidade de todos os pontos da locomotiva é a mesma, senão ela ia se despedaçar nesse movimento, se uma parte se movesse mais rápido que a outra. Então, 20 vezes o tempo, que é o que eu quero saber. Então, olha que fácil, pessoal. Essa é a minha função horária da locomotiva. Agora percebam, ó, o que é essa função horária que ela me dá? Ela me dá a posição desse ponto da locomotiva em cada instante de tempo. Concordam comigo? Ó, o pulo do gato agora, pessoal. Ó, concordam comigo que quando esse ponto aqui atingir a posição de 300 metros, eu vou ter que a locomotiva ultrapassou a ponte? Com certeza, né, pessoal? Então, basta eu substituir essa posição aqui, ó, por 300 metros. E aqui, ó, igual a 20, que multiplica T. Agora, pessoal, quem está multiplicando T vai passar dividindo. Então, eu vou ter 300 dividido por 20. Então, 30 dividido por 2, eu vou ter que essa ultrapassagem vai demorar 15 segundos, pessoal. E percebam isso, ó. Sempre que eu falar de ultrapassagem, quer dizer que o para-choque traseiro vai ter que ficar no final da extensão dessa ponte. Então, pessoal, tarefinha para o lar, Física A, unidade 2, capítulo 4, vão lá na página 81, seção Aplicando os Conhecimentos, exercício 16, 17, 21, 22 e 23, colocando um asterisco aqui no 23 porque é um pouquinho mais difícil.